Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que assistirem ou que ouvirem esse áudio pelo YouTube, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, ative a notificação de todas, a opção de todas, curte e compartilha para que a obra venha a ser feita, porque o Senhor diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. A palavra de hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Vai nos dizer assim a santa palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente ou no Espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer que o homem natural, o homem carnal, que vive na vontade deste mundo, nas suas concupiscências, nas suas paixões, no desejo da sua carnalidade, se alimentando das coisas natural, carnal, e não busca o reino do céu, este não compreende as coisas do Espírito de Deus. Foi o que Jesus falou para Nicodemos naquela conversa. Nicodemos queria saber o que ele poderia fazer para alcançar a salvação. Jesus disse: tu és mestre em Israel, tu és doutor, tu és professor, mas não entende nada das coisas do Espírito, porque tu és um homem carnal, um homem natural comum. O homem, para entender, Nicodemos, das coisas do Espírito, ele tem que nascer novamente da água e do Espírito, ser batizado nas águas e também com o Espírito Santo. E Nicodemos começou a conhecer um pouco das coisas espirituais, a se aprofundar, tanto que não abertamente, mas escondido, ocultamente, ele já seguia a Jesus. Quando Jesus morreu, ele e José de Arimateia foram os dois que compraram os perfumes, os bálsamos para perfumar o sepulcro do Senhor. Então ele não confessava à vista de todos, mas ele já tinha aceitado Jesus em seu coração, porque ele deixou de ser, naquele dia que ele teve um encontro com Jesus, um homem natural, um homem carnal, para ser um homem espiritual. A exemplo disso também, aleluia, a saber, Zaqueu era um homem natural, um homem comum como os outros homens, mas ele ainda era pior, porque defraudava o pobre, roubava do pobre, era coletor de imposto, aleluia, era publicano, coletor de impostos. Era um homem natural, um homem normal e ainda corrupto. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, subiu uma figueira brava para ver o Senhor, para poder ver de perto aquele que as multidões falavam dele, dos seus milagres, das suas maravilhas, do seu poder glorioso. Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus se agradou da atitude dele. Aleluia. Um homem que era rico não precisava,
de certo ponto, passar por esta humilhação de subir em uma árvore para ver Jesus passar. Mas ele era de pequena estatura, a Bíblia diz isso. No meio da multidão, creio eu que ele não ia conseguir ver, só se entrasse no meio da multidão e tentasse chegar perto de Jesus. Mas naquela humilhação de Zaqueu de subir em uma árvore, está repreendido em nome de Jesus, de subir em uma árvore, ele ali não estava subindo, mas estava descendo, se humilhando, e Jesus se agrada. Deus se agrada quando a gente se humilha na presença dele, porque no reino dos céus é o oposto. Aquele que desce, que se humilha é o que Deus vai exaltar, e aquele que quer subir, que se exaltar é o que Deus humilha. No reino dos céus, aleluia, o maior não é aquele que tem mais, que fez mais, não. O maior lá é o menor. Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas, mas aquele que se fizer o menor nessa terra vai ser ainda maior do que João Batista nos céus. Então no reino dos céus não é ser o maior, é ser o menor. Não é ser servido, é servir. Aleluia. Não é querer desprezar, ser maior do que o próximo, mas sim amar o próximo como a ti mesmo. Isso é o reino do céu, e amar a Deus acima de tudo. E Jesus disse quando ele estava na casa de Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa. Então a partir daquele dia Zaqueu também deixou de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Aleluia. Havia outro homem que também era um homem que obedecia a palavra de Deus, mas ainda não estava sendo um homem espiritual. Aleluia. O centurião Cornélio era um homem que orava de contínuo, temia a Deus, ele e toda a sua família fazia esmola, mas ainda não entendia nada do espiritual. Aleluia. E Deus envia Pedro até a casa dele, Pedro conta a história de Jesus do início ao fim. E ali o Espírito Santo desce e todos é batizado com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, são batizados nas águas. E a partir daquele dia Cornélio e os que estavam ali com eles, os pecadores, deixaram de ser homens naturais e normais para serem homens espirituais. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! A Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente que pregava a palavra com muita autoridade. Mas Apolo só conhecia ter João Batista. Aleluia. Apolo era um homem natural, era um homem comum. Mas no dia, oh glória, que Priscila e Áquila chamou ele até a casa deles e contou a história de Jesus, Apolo deixou de ser um homem somente natural, mas foi um homem que conheceu do Espírito Santo. Foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, porque ele não pregava só mais até o batismo de João, porque ele só conhecia até o batismo de João, e o batismo de João não era do Espírito Santo, era só nas águas, mas quando ele conheceu a história de Jesus, oh glória, que batizava e batiza com fogo e com Espírito, aí deixou de ser um homem natural para ser um homem espiritual, oh glória, aleluia. E vários exemplos que o Espírito Santo me fez lembrar desses 4. Aleluia, mas há mais exemplos de pessoas que eram carnais. O próprio apóstolo Paulo era um homem natural. Quando encontrou-se com Jesus, passou a ser um homem espiritual. Jesus deixou ele cego em Damasco, no caminho de Damasco. E depois de 3 dias de jejum, que ali o servo do Senhor vai e ora pela visão dele. Aleluia, aí Paulo começou a ser um homem espiritual. Oh glória, esse mesmo Paulo que escreveu esta carta, essa epístola aos Coríntios. Aleluia. Porque ele parece loucura, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, porque para ele parece loucura explicar para uma pessoa normal que não serve a Deus, que Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo, que não há viga que segure o céu,
que as obras de Deus, que Deus deu a vida ao homem, tudo que existe foi Deus que criou, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus conhece antes de ser formado no ventre, ele vai dizer que é loucura. O homem natural diz que o homem veio do macaco. O homem natural procura uma explicação para tudo, mas nunca disse que foi Deus que fez. Mas nós sabemos que tudo que existe foi criação de Deus e que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que Deus é o Todo-Poderoso, que manda em tudo, até no próprio mar. Vai falar para o homem natural que Jesus caminhou sobre as águas, ele vai dizer que é loucura. Vai dizer que Deus abriu o mar, abriu o Rio Jordão 3 vezes. Vai dizer que é loucura, mas tudo aconteceu porque Deus é poderoso infinitamente e soberanamente. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por que eles não podem entender? Porque não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o discernimento das coisas que Deus faz em nossas vidas e em todo o mundo e universo. O Espírito Santo que nos faz entender, que nos convence tanto do pecado como das coisas de Deus. É Ele que nos convence quando a gente está errado e nos convence que foi Deus e que é Deus que está fazendo o melhor por nós sempre. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca devemos murmurar nem reclamar, mas sim dar graça. Em tudo dai graça, porque tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Até quando achamos que aquilo que está acontecendo em nossa vida é ruim, no final aquilo vai ser bom. Porque Deus, Ele vê o futuro e vê todas as coisas. E sempre trabalha para o nosso bem. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Não é pensamento de destruição, mas pensamento de paz. Pensamentos bons, pensamentos de prosperidade, de livramento. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Aleluia. E a palavra dele não volta vazia. Assim como a água que desce do céu e cai na terra através da água, as flores, as plantações dão fruto. Mesmo assim a palavra do Senhor ela não vem e volta vazia para ele, não. Ela volta com a palavra, aleluia, com a obra feita. O Senhor fala, tal homem será liberto. A palavra do Senhor vem, nos liberta e volta para lá com a resposta para o Senhor, dizendo para ele, eu já libertei o teu servo, ó glória. A palavra dele não volta vazia. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem tem o Espírito Santo, quem é espiritual realmente, tudo ele discerne bem, tudo ele entende. Se for um problema com seu carro, ele entende, Deus dá sabedoria. Se for um problema em qualquer área, Deus dá entendimento a ele. Mas ninguém entende ele, porque ele quer obedecer às coisas de Deus. E ele de ninguém é discernido. Ninguém entende ele. Porque se nós queremos obedecer a Deus, somos taxados como loucos, como os fanáticos. Mas não é isso, é porque ninguém discerne aquele que obedece a Deus. Não tem como ninguém adivinhar os passos daquele que obedece a Deus. Mas o homem natural, todo mundo sabe o levantar dele, o caminhar. Fala, fulano levanta tal hora, todo dia, passa nesse caminho, vai para a roça, volta. Agora aquele que é espiritual, o natural todo mundo sabe, ele levanta tal hora, vai para o trabalho, chega e volta, e todo dia a mesma rotina, final de semana faz isso e aquilo. Mas aquele que é espiritual, ninguém discerne, ninguém sabe os passos dele. A única coisa que pode saber de quem é espiritual é que vai para a igreja, mas o resto não sabe, porque ninguém o discerne, quem realmente é espiritual, não aqueles que estão na casa do Senhor de fingimento, mas quem é espiritual, ninguém entende ele e nem discerne ele. Aleluia. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente de Jesus para ensinar ele? Ninguém. A Bíblia diz que a própria sabedoria é aluna de Deus, é aluna de Jesus. A sabedoria aprendeu com Deus, aprendeu com Jesus. Então ninguém ensinou o Senhor, ele que ensina, até a própria sabedoria aprende com ele. Ele dá aula para a sabedoria, ele ensina a própria sabedoria. Diz mais ainda o versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo,
É por isso que o mundo não nos entende. Jesus disse: por amor do meu nome vós sereis odiados de todas as gentes, de todas as nações. Serão perseguidos, serão presos, serão caluniados. E todos vos odiarão. Os inimigos serão os da própria casa, da própria família. Aleluia, porque nós temos a mente de Cristo. E o que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então nosso velho eu, que no passado andava no caminho que não agradava a Deus, fazendo coisas que não agradavam a Deus, hoje aquele velho eu já morreu. No dia que aceitamos Jesus, nos batizamos, aquele velho eu, aquele velho que a gente foi, o velho eu do passado, morreu no dia do batismo. E no nosso dia a dia temos que matar, no nosso dia a dia temos que matar cada dia mais o nosso velho eu. Aleluia, porque hoje já não somos nós, é Cristo quem vive em nós, é Cristo que está na nossa mente, Ele que manda em nós, porque nós temos a mente dEle. Aleluia, hoje o Senhor habita em nós, hoje somos novas criaturas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas já se passaram, tudo se fez, tudo já se passou, se fez velho, e agora tudo em Cristo se fez novo. Até um novo nome naquele dia Ele nos dará. Aleluia. Então, hoje somos novas pessoas espirituais e com a mente de Cristo. Então o velho eu não pode existir mais de forma nenhuma. Aleluia. Porque aquele velho eu foi crucificado na cruz com o nosso Senhor. Guarde esta palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.